Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horas você está vendo esta aula. Me chamo o professor Felipe. Se você está vendo esta aula pela primeira vez, se o algoritmo te apresentou esse vídeo, essa aula é a parte 3 de uma série de leituras comentadas por mim do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, do historiador americano Thomas Woods. E então eu vou deixar aqui na descrição a playlist com a parte 1 e com a parte 2 para quem ainda não viu a parte 1 e a parte 2. E para você que é meu aluno, meu leitor, que está acompanhando, né, que é meu aluno, seja muito bem-vindo a este canal. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Para mim é um grande prazer dedicar esses momentos aqui da minha vida a ler e a comentar a história da igreja com vocês. E eu peço a Deus que cada dia mais nos dê saúde e disposição para mim, para minha família, para levar esse apostolado à frente, né? E ali os meus 5, 6, 7 ali inscritos, que frequentemente, né, eu tenho 150 inscritos, mas aqueles mais assíduos, né, que sempre estão ali acompanhando, comentando, muito obrigado, né, que não são apenas inscritos, são os meus amigos, né, que estão aqui com a gente, cada vídeo, né. O tema de hoje, né, ainda estamos no capítulo 2, nós estamos agora na página 23. Nós iremos falar da Renascença Carolíngia. Na última aula, nós falamos como que a Igreja Católica teve que enfrentar e evangelizar as hordas bárbaras que ali destroem o Império Romano, e a Igreja aceita agora a nova realidade, né, de que o Império Romano não existe mais, e como o Império Romano não existe mais, existe agora os estados bárbaros, os reinos bárbaros. Então, na última aula, a gente passou ali, né, pela conversão de Clovis e a importância, né, de termos reis católicos, tanto para a segurança da igreja, tanto também pela salvação das almas. A igreja, ela faz de tudo, né, pela salvação das almas. E a gente vai nessa esteira, né, na história dos francos, né? A gente parou ali na última aula com os merovingios, os chamados reis preguiçosos ou reis indolentes, os sucessores do rei Clovis, né? Eles, com o tempo, com o passar dos anos, né? Com o passar das décadas, eles foram perdendo o sentido do cristão de ser reis e se tornaram pessoas opulentas, né? Ou seja, pessoas que viviam no luxo, pessoas que viviam apenas nos vícios que os políticos têm, ostentação de poder, assassinato de opositores, né? E aqui a gente vai ver na aula de hoje uma virada, né? Ali na França,
uma virada ali na dinastia. A troca dos merovingios pelos carolíngios, na figura, então, do grande Carlos Magno. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Né? Aproveita para curtir, deixe um comentário, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, compartilhe para aquele seu amigo que gosta de bons conteúdos, que gosta de vida intelectual. Página 23. A Renascença Carolíngia. A Igreja tomou, então, a importante decisão de afastar-se dos imperadores de Constantinopla e procurar a proteção e cooperação dos francos, que ainda semi-bárbaros se haviam convertido ao catolicismo. Vamos aqui só relembrar que a Igreja Católica, após a queda do Império Romano do Ocidente, ainda tinha como se apoiar no Império Romano do Oriente, mas com o passar do tempo, o Império Romano do Oriente, né, que se torna o Império Bizantino, por razões teológicas, culturais, cada vez mais se fica distante das tradições latinas e se apega às suas tradições orientais, o que não tem nada de errado, né? Cada um tem a sua tradição litúrgica, teológica, mas cria-se um certo orgulho no Oriente de que a tradição grega e oriental é superior intelectual e moralmente à tradição latina e aos romanos. Razões para os bizantinos acreditarem nisso tinham muitas. Se vocês lembrarem, quem está na Europa governando a Europa são povos semi-bárbaros, certo? São povos semi-cristãos, cristãos batizados, como os francos, porém batizados apenas pelo sacramento, mas muitas vezes que não têm a sua fé cimentada em uma catequese boa, que não tem uma moral boa, certo? Então, cristãos nominalmente, mas ainda praticam paganismo na prática, e alguns ainda praticam paganismo na religião ainda, certo? Mas a Igreja Católica, ela vai cada vez mais se afastar do Império Bizantino e procurar construir um apoio em um poder temporal, ou seja, em um poder, um reino que esteja no Ocidente. E os francos são, de longe, a melhor opção. A melhor opção. Voltamos à leitura. No século VIII, a Igreja abençoou a transferência oficial do poder da dinastia merovingia para a família carolíngia, a família de Carlos Martel, que, em 732, havia infligido a famosa derrota aos muçulmanos em Tours, e de Carlos o Grande, ou Carlos Magno, que viria a tornar-se o pai da Europa. No ano de 732, em Tours, fronteira lá perto na fronteira de França e Espanha, os islâmicos que desde a ascensão de Maomé, que surgiram ali no Oriente Médio, eles se espalharam por todo o território que era do Império Bizantino, o norte da África, e pela Península Ibérica, né, tomando os territórios dos reinos cristãos,
ali da região. Se eu não me engano, acho que era, se eu não me engano, salvo engano, acho que era o reino dos Lombardos. E derrotados os reinos ali, apenas ali o norte da Espanha, né, atual Espanha, permanecia cristão ali, a região de Castela, né? Mas ali, com a Espanha, a Península Ibérica, praticamente tomada pelos califados islâmicos, né? Ali vai se tornar o famoso califado de Andaluzia, califado de Córdoba, um califado muito poderoso, que muito matou cristãos, que muito fez mal aos cristãos. Esses califados olham para o Ocidente visando capitular o Ocidente e fazer com que a crescente islâmica derrote a cruz. O objetivo dos islâmicos era invadir a Europa, dominar a Europa, chegar até Roma e transformar a Europa inteira em um califado, destruindo a cristandade e, por tabela, destruindo a igreja e o cristianismo. Então, Carlos Martel, que era um dos prefeitos de palácio de um dos reis merovingios, liderou um exército na Batalha de Tours, que derrotou os exércitos muçulmanos. E após derrotar os exércitos muçulmanos, Carlos Martel, então, reivindica o trono e a igreja reconhece, então, ele como o novo rei da casa dos francos, da França, né? Então, assim começa a dinastia carolíngia. E a dinastia carolíngia, a gente vai ter homens como Pepino Breve, que vai derrotar os lombardos ali na Itália, vai ceder os territórios dos lombardos, que vão se tornar os estados pontifícios, que eram os estados da Itália que pertenciam à igreja, inclusive até o ano de 1920, né? E desde então, os descendentes dessa família têm como seu sucessor o grande Carlos Magno. E o Carlos Magno, ele tem esse título, né? O pai da Europa. Voltando a Thomas Woods. Os carolíngios tinham sabido beneficiar-se do declínio dos merovíngios, avocando para si o posto hereditário de prefeito do palácio, um cargo semelhante a de primeiro-ministro, e demonstrando-se muito mais hábeis e competentes que os próprios reis, que vinham resolvendo cada vez mais os assuntos ordinários de governo, a tal ponto que, em meados do século VIII, já na posse do poder exercido pelos reis, procuraram alcançar o título correspondente. Pepino o Breve, prefeito do palácio, em 751, escreveu ao Papa Zacarias I, perguntando-lhe se era bom que um homem sem poder fosse chamado rei, e um homem com poder estivesse privado desse título. Entendendo muito bem aonde Pepino queria chegar, o Papa respondeu-lhe que a situação que descrevia não era boa e que os nomes das coisas deveriam corresponder à realidade. Desse modo, fazendo o uso da sua reconhecida autoridade espiritual, deu a sua bênção à mudança da dinastia no reino dos francos. O último rei merovingio retirou-se silenciosamente para um mosteiro. Foi assim que a igreja facilitou a transferência pacífica do poder dos decrépitos merovingios para as mãos dos carolíngios, com as quais nos anos seguintes os eclesiásticos viriam a trabalhar tão intimamente para a restauração da vida civilizada.
Sob a influência da Igreja, esse povo bárbaro converteu-se em construtor da civilização. Carlos Magno, rei de 768 a 814, talvez o maior de todos os francos, personificou este ideal. Com as anexações territoriais que fez, o reino franco estendeu-se da assim chamada Marca Espanhola a leste, através da França dos tempos modernos, até o norte da Itália, a Suíça e a grande parte da Alemanha. Embora não soubesse escrever, ainda que uma lenda popular claramente apócrifa, o apresente, o apresente, corrigindo traduções bíblicas no último ano de sua vida, fomentou vigorosamente a educação e as artes, solicitando aos bispos que organizassem escolas ao redor de suas catedrais, como explica o historiador Joseph Light. A escrita, as cópias de livro, os trabalhos artísticos e arquitetônicos, e o pensamento dos homens educados nas escolas das catedrais ou monásticas incentivaram uma mudança na qualidade e na intensidade da vida intelectual. Então, pessoal, Carlos Magno, descendente de Pepino o Breve, o primeiro rei carolíngio, ele, ao contrário dos merovingios, seus antecessores, foi um rei que não era católico pela metade, mas sim tinha uma fé verdadeira. E essa fé verdadeira de Carlos Magno fez com que ele levasse a cabo um projeto de reconstrução da civilização, o que legou a ele o nome de Pai da Europa. E o que é essa reconstrução da civilização? O que faz uma civilização ser civilização? Né? É a pergunta que nós devemos fazer. Primeiro, uma civilização não é apenas uma arquitetura. Carlos Magno ele não era um construtor de prédios. A primeira coisa que ele fez foi criar um povo. Ele fez uma grande expansão territorial, expandindo ali da Marca Espanhola, ou seja, da fronteira da França com a Espanha, para o norte, tomando grande parte da Europa até a Suíça e até partes da Itália, formando ali um grande império. Neste império, ele padronizou o catolicismo como a única religião, a religião oficial. Mais do que isso, restaurou a educação. Não existe civilização sem a educação, sem aquilo que a gente chama de sábios, aqueles que detêm o conhecimento e passam esse conhecimento adiante. Então, uma das ações de Carlos Magno foi a criação das chamadas escolas que ficavam em volta das catedrais, que muitos vão chamar de escolas catedrais, onde os bispos eram professores ou escolhiam os professores e esses ensinavam as pessoas o ensino necessário. E isso, na Idade Média, foi revolucionário. Foi revolucionário. O ensino das letras, da Bíblia, das artes, da filosofia, na Idade Média, fez com que, na civilização carolíngia, no império que Carlos Magno fez,
legasse o nome desse movimento de Renascimento Carolíngio. Renascimento Carolíngio. Ou Renascença Carolíngia. Porque quando o Império Romano acabou, tudo isso que é erudito, que é bonito, que é artístico, acabou também. E agora Carlos Magno, ele traz isso de volta para o Ocidente. E um detalhe, não se sabe ainda se isso é da verdade ou não, mas muitos comentam e afirmam que Carlos Magno, ele era uma pessoa que não sabia ler nem escrever, um analfabeto. Mas mesmo sendo uma pessoa iletrada, ele promoveu a educação, a cultura e a arte. E isso é impressionante, porque mesmo ele sendo um iletrado, foi o que mais fez pelas letras nessa época. Foi o que colocou as bases da nossa civilização. Ou seja, a nossa civilização ocidental, a base dela está neste homem, no Carlos Magno, que reintroduz a cultura. E na cultura, ele reintroduz a alta cultura na Idade Média. E essa alta cultura, ela passa através da Igreja Católica. Porque essa alta cultura, ela é ensinada pelos bispos e pelos padres, pelos monges. E os bispos e os padres e os monges, agora no Império de Carlos Magno, eles vão ter segurança para poderem ensinar. Porque, imagina, na queda do Império Romano, bispos e padres muitas vezes tinham que se esconder para não morrer. Muitos foram martirizados pelos bárbaros. Por quê? Porque muitos deles perseguiam geralmente bispos e padres. Muitos mosteiros eram queimados e saqueados. Então, agora nós temos um império, não é só um reino ocidental como foi Clovis, de tantos reinos que tem ali, um reino é católico. Não, agora a gente tem um império. A Europa se torna católica por conta de Carlos Magno e por isso a gente vai ter uma paz que vai ser capaz de gerar condições favoráveis para a transmissão do conhecimento e da alta cultura. Aqui finda-se a Idade das Trevas. Se houve alguma Idade das Trevas na Idade Média, o que é um termo pejorativo, aqui acabou. Aqui acaba. Daqui para frente, exceto o século X, que vai ser um século dificílimo para a igreja, e o século XIV, que vai ser o século da peste negra, da fome, a Idade Média ela vai ser um progresso humano, intelectual, psicológico, científico, que vai construir as bases da nossa civilização. Voltando a Thomas Woods. O resultado desse estímulo à educação e às artes é conhecido como Renascença Carolíngia, e estendeu-se do reinado de Carlos Magno a de seu filho Luís o Piedoso, rei de 814 a 840. Talvez a figura intelectual central da Renascença Carolíngia tenha sido Alcuino, cerca de 735 a 804, um anglo-saxão educado em York por um pupilo de Beda o Venerável, o grande santo e historiador eclesiástico, uma das maiores inteligências do seu tempo. Alcuino
era o diretor da escola da Catedral de York e mais tarde tornou-se abade do mosteiro de São Martinho de Tours. Também, além de dominar uma grande variedade de assuntos, também se destacava como professor de latim, tendo assimilado as bem-sucedidas técnicas dos seus predecessores irlandeses e anglo-saxões. Ensinar ao povo germânico o latim gramaticalmente correto, habilidade difícil de adquirir durante os instáveis séculos VI e VII. Foi o elemento essencial da Renascença carolíngia. Então, uma das coisas que a gente pode perceber são também os grandes professores, historiadores e intelectuais que surgem nesse tempo. Alcuino, São Beda o Venerável, personalidades singulares, inteligências formidáveis, que davam aulas nessas escolas catedrais, nessas escolas que essa ideia de a escola ser dentro da igreja. O sistema educacional da Idade Média, ele é dentro da igreja. É a igreja que assume esse papel de ser a educadora dos povos. É a igreja que assume esse papel de ser a pedagoga da Europa. E essa pedagogia ela é feita em latim. E o latim é necessário porque vamos conver. Imagine uma Europa que você tem várias línguas e dialetos que são regionais. Por exemplo, na Inglaterra fala-se o inglês, o saxão, né? E fala-se outros vários dialetos. Na Alemanha fala-se, além do alemão, outros vários dialetos. Na França, além do francês, outros vários dialetos. E que língua o professor tem que ministrar a aula se tem várias pessoas de línguas diferentes em uma turma? Vamos pensar. Então, uma língua tem que ser a de todos. E o latim, ele era uma espécie de inglês da Idade Média. O que é o inglês para nós, né? Para não ser anacrônico, eu ia falar que o latim é o inglês da Idade Média. Não, ia ser anacrônico, né? Ia ser falar uma coisa fora do seu tempo. Não. Mas o que o inglês é para nós hoje, o latim era para os medievais. A língua universal. O Império Romano morre, mas a língua do Império Romano vive e vive porque a igreja a preserva na sua liturgia, nas suas orações, na celebração da missa, na celebração dos ofícios, mas também na sua literatura, na sua cultura, nos seus livros. Então, o latim é a língua do estudo. E quem estuda na Idade Média aprende o latim, como Aquino, que ensinava para os germanos o latim e ensinava o latim com gramática. Não era o latim apenas falado, mas um latim também escrito. Hidratando bem as cordas vocais, né? Meio gripado esses dias. O conhecimento do latim tornou possível o estudo, retornando aqui à leitura do livro, nós estamos já na página 26. O conhecimento do latim tornou possível o estudo tanto dos padres da Igreja latinos como do mundo da antiguidade clássica. Com efeito, as mais antigas cópias da literatura romana que chegaram até nós datam do século IX, período em que os estudiosos carolíngios resgataram essas obras do esquecimento. As pessoas nem sempre são conscientes, escreveu Kenneth Clark, de que
Existem apenas 3 ou 4 manuscritos dos antigos autores latinos. Todo o nosso conhecimento da literatura antiga se deve ao trabalho de compilação e transcrição iniciado durante o reinado de Carlos Magno. E é por isso que quase todos os textos clássicos que tinham sobrevivido até o século VIII continuam vivos atualmente. Então, olha que coisa importante, meu Deus do céu. Quem estuda Platão, Aristóteles, Cícero, Virgílio, a Odisseia, todos os clássicos gregos, romanos, até o século VIII, esses livros eles estavam em risco de serem extintos. E foi pela iniciativa intelectual de Carlos Magno que, preste atenção, foi pela iniciativa de preservar e de promover a educação e a cultura de Carlos Magno que essas obras foram copiadas, compiladas e salvas do esquecimento. E a maioria das edições que nós temos hoje da Antiguidade Clássica se deve ao trabalho de Carlos Magno e dos seus contemporâneos que trabalharam na preservação de todo este conhecimento. E, ademais, todo este conhecimento é o que é a base da nossa civilização ocidental. O direito, a cultura, a filosofia. Então, imagina o que seria o mundo se Carlos Magno não existisse. O que seríamos de nós hoje se Carlos Magno não existisse? Voltando para o texto. A educação carolíngia inspirou-se nos modelos da antiga Roma, nos quais se descobriram as 7 artes liberais: o quadrivium, astronomia, música, aritmética e geometria, e trivium, lógica, gramática e retórica. Dada a especial urgência em fomentar a educação literária, o quadrivium foi muitas vezes abordado superficialmente nos primeiros anos desse reflorescimento da instrução, mas foi este o terreno sobre o qual viriam construir-se o futuro progresso intelectual. Tem muita gente que fala, mas na Idade Média as pessoas iam estudar na igreja e aprender a rezar Pai Nosso, aprender a rezar Ave Maria. As pessoas iam aprender a ler Bíblia. Porque, como o pessoal fala que a Idade Média foi uma época inteira de obscurantismo, as pessoas não faziam nada a não ser ficar lá pensando no fim do mundo. Não, mas as pessoas estudavam as 7 artes liberais, a lá Roma. Estudavam lógica, gramática, aprendiam a escrever. No Brasil, as pessoas sabem escrever? As pessoas sabem ler? Na Idade Média, as pessoas que estudavam, não era todo mundo que tinha acesso à educação, tá bom? Mas os que tinham acesso à educação eram pessoas que sabiam ler e escrever muito bem. A prova são os textos da época, né? Gramática, né? Sabiam ler e escrever muito bem. Retórica, sabiam argumentar e falar muito bem. Lia-se os textos de Cícero.
lia-se os filósofos, lia-se Platão, estudava-se dialética, lia-se os sofistas, lógica, estudava-se as obras de Aristóteles, não todas, né, porque muitas, inclusive as obras de metafísica de Aristóteles, muitas delas se perderam e vão ser resgatadas é, e divulgadas mais lá pelo século XII, século XIII. Os árabes vão dar uma ajuda nisso, né? E olha só, estudavam, pessoal, música, estudavam astronomia, estudo, né, dos astros, né? Aritmética, geometria, estudava ciências exatas, matemática. Então não era um ensino, ai, vamos rezar Pai Nosso e Ave Maria, vamos rezar, não era, não, o ensino era um ensino consistente, sólido, e digo mais, um ensino muito melhor que o nosso ensino de hoje. Porque na escola de hoje, não todas, tá, gente? Tem escola que é muito boa, tá? Mas geralmente no ensino de hoje, nas escolas, se aprende tanta coisa e não se aprende nada. Aqui se aprende muita coisa e se aprende bem. Voltando para a leitura. Outro resultado substancial da Renascença carolíngia foi a inovação na escrita, que ficou conhecida como a minúscula carolíngia. Anteriormente, o isolamento geográfico havia contribuído para a proliferação de escritas por toda a Europa Ocidental, o que tornava difícil de ler e compreender um texto. Tanto mais que, além de não haver minúsculas, também não havia pontuação, nem se deixavam espaços em branco entre as palavras. Aqui vale ler uma nota de rodapé. David Knowles escreve que foi Alcuino que instituiu na necessidade de boas cópias de todos os melhores modelos no campo dos livros textos, montando ele próprio excelentes escritórias em muitos lugares. Conferiu um novo impulso e uma nova técnica à cópia de manuscritos, que prosseguiu sem decaimento em muitos mosteiros, de modo mais metódico e com mais amplo alcance do que antes, e teve um instrumento de grande poder na assim chamada minúscula carolíndia, que na verdade deve muito à escrita da Irlanda do Norte, da Úmbria, e do norte da Irlanda e do norte da Úmbria, com Alcuino, que com Alcuino no começo, no peraí, gente, na Úmbria. Com Alcuino começou a grande era das cópias dos manuscritos latinos, patrísticos e clássicos. E esse gradual acúmulo de livros escritos com mais clareza e correção foi de um valor inestimável quando, 2 séculos mais tarde, chegou o Renascimento mais amplo. Então, pessoal, foi durante o Renascimento carolíngio que o latim, que antes era, vou falar numa linguagem, é anacrônico, tá? Mas o latim era em caps lock, né? Era escrito em letras maiúsculas, não tinha pontuação, não tinha ponto final, vírgula, não tinha nada, né? E como as regiões elas eram geograficamente separadas, né, antes do Império de Carlos Magno, né, cada um por si, né? E o que vai acontecer? Cada um vai desenvolver um latim escrito meio que diferente. Com Carlos Magno, principalmente com o trabalho de Alcuino, vamos ter uma padronização na escrita do latim, colocando pontuação, pontos, né? Vírgula. Latim não tem acento, né? Mas pontuação, vírgula e letras maiúsculas e minúsculas. O que vai
facilita muito o trabalho editorial da cópia de livros antigos para novas edições, facilitando assim a preservação dos conhecimentos. Nessa época também, muitos livros da patrística, que são ali os primeiros pais da igreja, os primeiros pais da igreja, os cristãos ali do século I, II, III e IV, que escreveram obras literárias, os primeiros bispos, os primeiros filósofos cristãos, escreveram obras, e nessa época já, por conta da mudança da escrita do latim, que ficou mais profissional e mais fácil de transcrever, foi muito mais fácil a sua preservação. Já estamos na página 27. Fredegísio, o sucessor de Alcuino como abade de São Martinho, desempenhou um papel capital no desenvolvimento e na difusão da minúscula carolíngia, com o que a Europa Ocidental passou a dispor de textos que podiam ser lidos e escritos com relativa facilidade. As letras minúsculas, mais os espaços entre as palavras e outras medidas destinadas a aumentar a legibilidade, aceleraram tanto a leitura como a escrita. Dizem dois estudiosos modernos que passou a haver, abre aspas, insuperável graça e clareza, certamente decisivas para a sobrevivência da literatura clássica, que pôde, assim, plasmar-se numa forma que todos podiam ler com facilidade e prazer. Fecha aspas. Não haveria exagero, escreve Philip Wolff, em relacionar essa inovação com a invenção da própria imprensa, como dois passos decisivos para o progresso de uma civilização baseada na palavra escrita. Fecha aspas. A minúscula carolíngia desenvolvida pelos monges, foi, pois, crucial para a difusão da cultura na civilização ocidental. Então, a minúscula carolíngia, a separação entre as palavras, ajudou a criar a forma que a gente escreve hoje. Separamos as palavras, letra maiúscula, letra minúscula. Fica mais fácil de ler, fica mais fácil de estudar, fica mais fácil de transcrever. E isso preservou a cultura escrita. Porque eu falei no começo da aula, o que faz uma civilização ser civilização? Uma forte e sólida cultura escrita. Uma forte e sólida cultura escrita. Porque essa forte e sólida cultura escrita, você é capaz de registrar a história por séculos e séculos. E a história sobrevive ao tempo que ela foi escrita. E passa de geração em geração. Estamos na página 28. Os historiadores da música falam com frequência da desafortunácia, entre parênteses, abre aspas, ânsia de prestígio, fecha parênteses, que leva muitos compositores a querer imitar os gênios e prodígios. Fenômeno similar se deu no campo das letras durante a Renascença carolíngia. Enhard, o biógrafo de Carlos Magno, moldou claramente seu trabalho pela vida dos Césares, de Suetônio, chegando mesmo a plagiar parágrafos inteiros da obra do antigo romano. Mas de que outro modo poderia ele, um bárbaro, alcançar a elegância e a maestria de uma civilização tão rica e completa? Tem essa, né, gente? Carlos Magno, ele era bárbaro, né? Ele era descendente dos povos bárbaros, né?
Como que um cara bárbaro, chucro, conseguiu estabelecer uma civilização tão avançada? Conseguiu estabelecer uma civilização tão para frente, em plena Idade Média. Mas os católicos, voltando à leitura, mas os católicos da época de Carlos Magno, apesar das suas notórias carências, aspiravam ao nascimento de uma civilização muito maior que as da Grécia e da Roma antigas. Porque, como dizia Alcuino, eles possuíam um valor que os antigos não possuíam, a fé católica. Modelaram-se conforme a antiga Atenas, mas estavam convencidos de que seriam muito maiores que Atenas, pois possuíam uma pérola de grande preço que não estava ao alcance dos seus predecessores gregos, apesar de todos os seus êxitos. O entusiasmo de Alcuino era tão grande que levou a escrever Carlos Magno em termos extravagantes sobre os cumes das civilizações que ele achava possível atingir. Se abre aspas para Alcuino escrevendo para Carlos Magno. Se muitos se deixarem contagiar por essa aspiração, criar-se-á na França uma nova Atenas, uma Atenas mais refinada que a antiga, porque, enobrecida pelos ensinamentos de Cristo, superará toda a sabedoria da academia. Os antigos tiveram por mestre apenas as disciplinas de Platão, que, inspiradas nas sete artes liberais, ainda brilharam com esplendor. Mas os nossos estarão dotados também pelos sete dons do Espírito Santo, que superarão em brilho toda a dignidade e a sabedoria secular. Fecha aspas. O espírito da renascença carolíngia nunca arrefeceu, apesar dos terríveis golpes infligidos pelos invasores vikings, magiares e muçulmanos do século 9 e 10. Mesmo nos dias mais tenebrosos dessas invasões, o espírito de estudo permaneceu sempre vivo nos mosteiros, e assim tornou possível o pleno renascimento em tempos mais calmos. Então, o renascimento que acontece aqui na época de Carlos Magno, ele não quer ser o Império Romano. E muito menos, ele não quer fazer uma nova Atenas. Carlos Magno, ele sabe que essas civilizações, elas são pagãs. E Alcuino vai dizer que os pagãos que eram pagãos brilharam apenas pelo conhecimento filosófico. Quanto mais eles que têm os sete dons do Espírito Santo, quanto mais eles que têm o Evangelho, quanto mais eles que têm a Cristo, a civilização que Carlos Magno criou é muito maior do que Atenas, é muito maior do que Roma. É uma civilização que tem uma fundamentação que é eterna, que é Cristo. Então, a Idade Média, ela não busca retornar a ser como era Roma e Grécia Antiga. Ela busca resgatar o que era bom de Roma e Grécia Antiga, mas ela busca ser algo autenticamente novo. E esse novo é o Império de Cristo na Terra. E o nome disso, senhoras e senhores, nós daremos o nome disso de cristandade. Daremos o nome disso de cristandade. Onde o espírito e a cultura cristã estará permeado, mesmo nas maiores tribulações. Então, a gente não vai medir a civilização em termos de arquitetura, apesar que a arquitetura medieval é maravilhosa, nem em termos de estabilidade social, porque a Idade Média ela vai passar por invasões, pestes, mortes, fome. Não, a gente vai medir a consistência intelectual que sobrevive mesmo em tempos de crise profunda. Então, a gente vai. A história da Idade Média vai passar por várias invasões. Muçulmanos vão invadir, vikings vão invadir. Mesmo assim, o estudo continua. A cultura continua. As discussões intelectuais continuam.
Porque isso é uma forma de eternizar Deus neste mundo. É uma forma de trazer o eterno para este mundo. Neste mundo corruptível, Deus eterno é apresentado através da sabedoria para o seu povo, através dos seus monges. E muitas das pessoas na Idade Média não sabem ler, não sabem escrever. E todos aqueles na Idade Média que abrem a boca para falar das coisas de Deus bebem da sabedoria que vem desses livros, que vem dessa cultura. A lenta reconquista do conhecimento, página 29. Depois da morte de Carlos Magno, a iniciativa da difusão do conhecimento recaiu cada vez mais sobre a igreja. Diversos concílios locais conclamaram pela abertura de escolas, como ocorreu num sínodo na Bavária no ano de 798, ou nos concílios de Chalons em 813 e Aix em 816. O amigo de Alcuino, Teodulfo, bispo de Orleans e abade de Fleury, também incitou a expandir a educação. Nas aldeias e cidades, os sacerdotes devem abrir escolas. Se algum dos fiéis lhe confiar os seus filhos para aprenderem letras, não deve recusar-se a instruir esses pupilos com absoluta clareza, usando de toda a caridade. Desempenharão essa tarefa sem pedir nenhum pagamento, e se receberem algumas coisas, que sejam apenas pequenos presentes oferecidos pelos pais. Olha só, Carlos Magno ele vai falecer, e com a morte de Carlos Magno, a igreja vai continuar esse projeto da Renascença Carolíngia, e vai ter vários concílios, vai ter várias reuniões, e a igreja vai deixar uma coisa acordada, que a educação ela começou no macro, ela começou ali ela estava ali nas catedrais, ela tem que ir para o micro, ou seja, tem que ter escolas paroquiais, os padres eles têm que ser professores, e se as pessoas chegarem nas aldeias, elas têm que e confiar em seus filhos aos padres, os padres devem ensinar nas paróquias as crianças. Ou seja, a igreja ela deve ser o lugar não só da oração, mas ela deve ser o lugar da educação. Até hoje a igreja é a maior educadora do mundo. A maior educadora do planeta ainda é a Igreja Católica. Que mais tem a maior instituição privada do mundo que mais tem escolas é a Igreja Católica. É a que mais promove a educação no mundo. E a igreja então assume como, voltando para a leitura, indo para a página 30, como educadora da Europa, a igreja foi a única luz que sobreviveu às constantes invasões bárbaras do século IV e V, e no século IX e X, sobreviveu às invasões bárbaras do século IV e V, nos séculos IX e X. As mais devastadoras ondas de ataques, dessa vez dos vikings, magiares e dos muçulmanos, como os dissemos acima. Para se ter uma ideia do que foram essas invasões, tenha-se que contar que tenha-se em conta que um dos mais conhecidos guerreiros vikings era o chamado de Thorfinn, quebra-crânios. A visão certeira e a determinação dos bispos e monges, padres, estudiosos, administradores, civis católicos salvaram a Europa de um segundo colapso. Tudo isso se deve às sementes da instrução plantadas por Alcuino. Como escreveu o erudito, havia apenas uma tradição disponível, a que provinham das escolas fomentadas por Alcuino. Então, olha só, quando Carlos Magno morreu, século 9 e 10, teve a invasão dos vikings, e o Ocidente só não colapsou porque as bases culturais estavam muito fortes. Quando os vikings vieram invadir as nossas terras, as terras do Ocidente, eles ficaram, eles bateram diante
de um povo que eles poderiam até esmagar os crânios, assim como Thorfinn quebra crânios, né? O nome do líder deles. Mas eles não quebravam a alma. E com o tempo esses vikings também eles vão ser convertidos. Os vikings vão ser convertidos ao catolicismo. Por quê? Porque eles batem nos corpos dos cristãos, mas os cristãos batem no paganismo da alma deles. Enquanto eles matam os corpos dos cristãos, a cultura cristã mata o paganismo da alma deles. Isso é lindo, porque os vikings, eles se convertem. Eles se convertem. Por que os vikings se convertem? Porque o mundo que eles invadem é um mundo que sabe a sua identidade. E qual é a identidade desse mundo? Cristã, católica. Após o declínio do Império Carolíngio, segundo o historiador Christopher Dawson, os monges iniciaram a recuperação do saber. Os grandes mosteiros, especialmente os do sul da Alemanha, St. Gall, Reichenau, Tergernes, foram as únicas ilhas remanescentes da vida intelectual no meio do refluxo de barbarismo que mais uma vez ameaçava submergir a cristandade. Porque, embora a vida monástica pareça à primeira vista uma instituição pouco apta para resistir à destruição material de uma época de guerras e sem lei, demonstrou possuir um extraordinário poder e de recuperação. Quando a coisa ficou feia, quando tinha a barba do viking invadindo para todo canto, quem segurou a preservação do conhecimento foram os monges, né? Os monges ficaram ali e preservaram os livros e a cultura. Página 31. Esse poder de recuperação dos mosteiros manifestou-se na rapidez, na intensidade com que trabalharam para reparar a devastação das invasões e do colapso político. Abre aspas para Christopher Dawson. 99 de cada 100 mosteiros podiam ser queimados e seus monges assassinados ou expulsos. Mas bastava que fosse um único sobrevivente para que se reconstruísse toda a tradição. E os lugares arrasados não tardavam a ser repovoados por novos monges, que retomavam a tradição interrompida, segundo as mesmas regras, cantando a mesma liturgia, lendo os mesmos livros e tendo o mesmo pensamento que os seus predecessores. Foi assim que a vida monástica e a cultura monacal retornaram na época de São Dunstan à Inglaterra e à Normandia, vindos de Fleury e de Ghent, depois de mais de um século de completa destruição. Daí resultou que, um século mais tarde, os mosteiros normandos e ingleses contavam novamente entre os líderes da cultura ocidental. Então, quanto mais monge se matava, só um monge só era bastava para escapar um monge. Ele ia, voltava no mosteiro destruído e a vida daquele monge atraía outros jovens e aquele mosteiro era reconstruído como se nada tivesse acontecido. E eles recomeçavam onde eles tinham parado. Ou seja, quanto mais monges se mata na Idade Média, mais monges se cria. Corte uma cabeça e nasce 3 no lugar, né? Isso é os monges na Idade Média. Esta preservação da herança clássica ocidental e das realizações da Renascença carolíngia não foi coisa simples. Hordas de invasores saquearam muitas vezes os mosteiros e incendiaram bibliotecas, cujos volumes eram mais preciosos para a comunidade intelectual daquele tempo do que poderiam imaginar os leitores modernos, tão acostumados a ofertas baratas e abundantes de livros. Dawson
tem toda a razão em dizer que foram os monges que preservaram da extinção a luz do conhecimento. Então o pessoal ia lá e tacava fogo nos livros. E naquela época, livro, pessoal, era raro, era caro, você tinha que copiar à mão, né? Hoje a gente não entende isso, porque a gente vai num sebo, o que tem de livro barato, em abundância, é brincadeira o tanto de livro que tem, né? Mas, vejam só, foram os monges que preservaram esses livros da destruição. Muita coisa foi destruída, infelizmente, mas o que não foi destruído foi porque os monges guardaram. Uma das luminárias do primeiro estágio da Reconquista foi Gilberto de Aurillac, que mais tarde se tornaria o Papa Silvestre II. Era, sem dúvida, o homem mais culto da Europa na sua época, tendo se formado pela vastidão dos seus conhecimentos, que abrangiam astronomia, literatura, latina, matemática, música, filosofia, teologia. A sua fome de manuscritos antigos evoca-nos entusiasmo do século XV, quando a Igreja oferecia recompensas aos humanistas que recuperassem textos antigos. A partir dos anos 970, Geberto dirigiu a escola episcopal de Reims, onde estudara lógica avançada e pôde dedicar-se inteiramente ao estudo e ao ensino. A fé faz viver o justo, dizia, mas é bom adicionar-lhe a ciência. Então, olha só o Papa Silvestre II, que era um papa de fé e de ciência. Pôs muita ênfase no cultivo da capacidade do raciocínio, que não em vão foi dada ao homem por Deus. A divindade concedeu um grande dom aos homens, concedendo-lhes a fé e, ao mesmo tempo, não lhes negando o conhecimento. Escreveu: aqueles que não possuem são chamados de tolo. Então, tivemos aqui, por essas épocas, século X, figuras como Papa Silvestre II, Papa da Fé e da Razão, um Papa intelectual, um Papa que estudou nas escolas catedráticas. E esse Papa, ele foi o inventor do relógio de pêndulo, né? Um grande cientista medieval, um dos maiores cientistas que já existiu. Como dizer que a igreja não perseguia a ciência se o próprio Papa era um grande cientista, né? Em 997, o imperador alemão Otto III escreveu-lhe implorando ajuda. Já estamos na página 32, tá, gente? Desejando ardentemente a sabedoria, recorreu ao futuro Papa. Sou ignorante, confessou, e a minha educação foi enormemente negligenciada. Vem e ajude-me. Corrige o que esteja errado e dai-me conselhos para que governe o império com retidão. Despe-me da minha grosseria saxônica e fomenta as coisas que herdei dos meus antepassados gregos. Explica-me o livro da aritmética que me enviastes. Geberto acendeu alegremente ao pedido do rei. Abre aspas, sendo grego por nascimento e romano pelo império, assegurou-lhe: podes perder por direito de herança os tesouros dos gregos e a sabedoria dos romanos. Não é verdade que há neles algo divino? Fecha aspas. Então, o Papa Silvestre II era uma espécie de Salomão da Idade Média, né? O cara era muito sábio e os imperadores procuravam a ele para pedir dicas, não só sobre fé, mas sobre aritmética, sobre ciência, certo? Então, imagina se Albert Einstein fosse católico e virasse papa. Na época, o Einstein da época, que era Geberto, se tornou Silvestre II e se tornou papa, né? Olha que interessante, olha que legal.
A dedicação de Geberto ao ensino e a influência que exerceu nos professores e pensadores posteriores foram emblemáticas na recuperação de um século de invasões da Europa. Uma recuperação que teria sido impossível sem a inspiração da Igreja. Então, o Geberto Futuro, o Papa Silvestre II, foi uma das pessoas que ajudou na restauração do ensino e do conhecimento após séculos de invasões bárbaras que aconteceram após o fim do Império Carolíngio, né? Página 33 já nós estamos. O trabalho e as interações da Igreja viriam a trazer os seus maiores frutos no desenvolvimento do sistema universitário, como veremos daqui a pouco, mas antes analisaremos as sementes da instrução plantada pelos mosteiros. Muito bem, pessoal. Nós terminamos já o capítulo 2. Obrigado para você que acompanhou até aqui. Na próxima aula, nós iremos já iniciar o capítulo 3, que tem como título Como os monges salvaram a civilização. E eu quero aqui agradecer você que ficou até o final do vídeo. Peço, por favor, que você curta esse vídeo, comente, compartilhe. E se você quiser compartilhar, deixe um Pix, faça um Pix para o nosso apostolado. A sua contribuição, eu estou aqui de mãos abertas. Minha família está aqui de mãos abertas para você. A sua contribuição ajudará esse apostolado a seguir em frente. O link do Pix, chave Pix, eu vou deixar na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela atenção, tá bom? Até mais. Deus abençoe.